Nesta aula, vamos obter a lei de Biot-Savart, que fornece o campo magnético devido a uma distribuição de corrente estacionária sob a forma de uma integral de linha ao longo do circuito que é percorrido pela corrente estacionária I. Acabamos de ver no tópico anterior que uma corrente estacionária I percorrendo um circuito C fechado produz num ponto P, de vetor posição R em relação a uma origem O, um campo magnético que pode ser descrito através do gradiente de um potencial escalar magnético. E como nós vimos, B vai ser igual a menos o gradiente do potencial escalar magnético Psi, e Psi, que é uma função da posição, vai ser igual a μ0i dividido por 4π vezes o ângulo sólido ômega. No caso aqui, ômega índice R, porque é o ângulo sólido sobre o qual o circuito C é visto a partir de R, ou a partir do ponto P, onde nós pretendemos calcular o campo magnético. E ômega é obtido através da integral de superfície de ds cosseno θ dividido por r ao quadrado, onde r ao quadrado é o módulo do vetor posição. E a integral de superfície R é uma integral para uma superfície qualquer de contorno C, certo? Não necessariamente uma superfície plana, como nós vimos anteriormente. Eu posso ter uma superfície não plana e a integral para o ângulo sólido visto aqui na equação 8.3.2 vai continuar sendo válida. Lembrando que o vetor posição que aparece na 8.3.2 é o vetor posição tomado a partir da superfície de contorno C. O que nós vamos fazer agora é deslocar o ponto P, aqui da figura 8.13, da posição R para a posição R mais dr, onde dr é um deslocamento infinitesimal. Nós vamos utilizar a relação entre B e o gradiente do potencial escalar magnético para obter o valor de B nessa situação, a partir desse deslocamento infinitesimal. Então, fazendo essa consideração, nós vamos ter uma variação de potencial escalar magnético nesse deslocamento dφ, onde esse dφ ele pode ser definido como uma variação infinitesimal do potencial escalar magnético, nessa mudança de posição. Então isso aqui vai ser definido como um Psi de R mais dr menos um Psi de R. E isso aqui vai ser igual ao gradiente de Psi escalar dr, que é igual, que vai ser igual a menos B escalar dr. E aí isso aqui vai ficar, trazer um pouquinho mais aqui para a esquerda, B escalar B escalar dr igual a Psi de R menos Psi de R mais dr. E como nós vimos anteriormente, nos tópicos anteriores, no tópico anterior, isso aqui vai ser igual a μ0i dividido por 4π, que multiplica a variação do ângulo sólido nessa troca de posição, ou seja, ômega R menos ômega R mais dr.
Bem, então esta é a relação aqui que nós vamos utilizar para obter a lei de Biot-Savart. Nós temos que B escalar dr é igual a μ0i sobre 4π vezes a variação do ângulo sólido. Para finalizar a nossa análise e finalmente obter a lei de Biot-Savart, nós precisamos só determinar quem é, né, essa variação do ângulo sólido. Só precisamos calcular essa variação do ângulo sólido e substituir na 8.33. Para calcular o ômega de R mais dr, né, ômega no ponto após o deslocamento, tanto faz a gente manter C fixo e calcular nesse novo ponto, ou manter o ponto fixo e deslocar a superfície S definida pelo circuito. Então, desse modo, né, fazendo esse deslocamento aí da área, nós vamos ter que ômega R mais dr vai ser igual a integral para S', que é essa nova, que é a superfície transladada, né? Superfície S transladada. Então vai ser a integral para S' de ds cosseno de θ dividido por R ao quadrado, certo? Onde S' é a superfície S transladada de menos dr. Já obtivemos a expressão para o cálculo de ômega R mais dr, e agora a gente vai determinar a expressão para o cálculo de ômega R. Só que para calcular ômega R, a gente vai ter que considerar o seguinte, ó. Ômega R mais dr, nós calculamos a partir, né, tomando como base essa área S', que é uma superfície de contorno C. A área que nós consideramos para o cálculo de ômega R mais dr é S', né, deslocada, transladada a partir de S, porque nós mantivemos o ponto P fixo e deslocamos a área. Para calcular ômega R, nós vamos tomar como base essa superfície aqui de contorno C. Só que ao invés de tomar a superfície S plana, né, de contorno C, nós vamos tomar uma superfície que é a soma de S', que é a base aqui do nosso cilindro, com SL, que é a lateral do nosso cilindro. Então, considerando que S' mais SL, né, ainda é uma superfície de contorno C, a expressão para ômega R vai ficar ômega R igual a integral de superfície para S' mais SL de ds cosseno de θ sobre R' ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a integral para S' de ds cosseno de θ sobre R' ao quadrado mais a integral para SL de ds cosseno de θ sobre R' ao quadrado. E fazendo a diferença, né, das expressões para ômega R e ômega R mais dr, a gente vai ter, ó, logo ômega R menos ômega R mais dr vai ser igual. Bem, a gente tem aqui, ó, que a integral para S' aparece tanto na expressão para ômega R quanto na expressão para ômega R mais dr. Quando eu faço ômega R menos ômega R mais dr, a gente tem que a diferença dos ângulos sólidos vai ser igual à integral
para a superfície lateral, né, para a superfície SL, de ds cosseno de θ sobre R ao quadrado. Então a diferença ela vai ser a integral sobre a superfície lateral do cilindro varrido, né, que é essa área lateral aqui do cilindro da figura 8.14. Bem, lembrando que na expressão acima, θ é o ângulo entre R, que é o versor da direção que liga o elemento de área ds ao ponto P, e a normal, né? O versor normal à superfície, ao elemento de superfície ds, como vocês estão vendo aqui nesse desenhozinho que eu coloquei à esquerda. Então, como o ds cosseno de θ pode ser reescrito como ds escalar R, né, como vocês estão vendo aqui, a equação 8.33 fica... Bem, que essa equação 8.33 é aquela que a gente viu no começo da aula, né, que é B escalar dr igual a μ0i sobre 4π vezes a diferença entre os ângulos sólidos. Então, 8.33 vai ficar B escalar dr igual a μ0i sobre 4π, que multiplica a diferença entre os ângulos sólidos, né, que nós vimos que é a integral da área lateral de d cosseno de θ sobre r ao quadrado, né? Só que d cosseno de θ vai ser ds na direção n escalar r dividido por r ao quadrado. Bem, observando a disposição dos vetores aqui na figura ao lado, nós podemos substituir ds n escala r pelo produto vetorial entre menos dr e dl, ou seja, menos ds na direção n vai ser igual a menos dr vetorial dl. Fazendo essa substituição na expressão acima, nós vamos encontrar B escalar dr igual a μ0i dividido por 4π vezes a integral para a superfície lateral de dr vetorial dl, que é o elemento de área ds, né? Isso porque se essa relação aqui é válida, nós temos que ds na direção n vai ser igual a dr vetorial dl, certo? Essa relação também vai ser verdadeira. Então, a expressão vai ficar B escalar dr igual a μ0i sobre 4π, que multiplica a integral para a superfície lateral de dr vetorial dl escalar r dividido por r ao quadrado, certo? Nesse ponto, nós vamos trocar a integral de superfície por uma integral de caminho fechado, porque varrer SL em volta do cilindro equivale a varrer o contorno C com o vetor, né, com o elemento de caminho DL. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar B escalar dr igual a μ0i sobre 4π
que multiplica a integral de caminho fechado para o contorno C de dr vetorial dl escalar verso R dividido por R ao quadrado. Essa expressão ela é a 8.3.5. Bem, utilizando essa relação vetorial aqui ao lado e aplicando na 8.35, nós vamos encontrar B escalar dr vai ser igual a μ0 I sobre 4π, que multiplica a integral de caminho fechado de dr escalar dl vetorial R, né? Onde esse R é o versor que aponta de ds para P, dividido por Rzinho ao quadrado. Como o dr não a princípio não vai variar, porque o ponto que nós adotamos, né, a partir de uma origem O, ele está fixo, então a princípio dr não varia, né? Dr não vai mudar, então ele vai sair da integral de caminho. Então a gente tem que B escalar dr vai ser igual a μ0 I sobre 4π, que multiplica dr, deixa eu ajeitar esse dr aqui, que multiplica dr, que multiplica a integral de caminho fechado C de dl vetorial R dividido por R ao quadrado. Bem, essa relação ela tem que ser válida para qualquer deslocamento dr. Então, a nossa expressão vai ficar, dr vai sumir da nossa expressão e nós vamos encontrar finalmente, né, B igual a μ0 I sobre 4π, que multiplica a integral de caminho fechado percurso C de dl vetorial verso R dividido por R ao quadrado. Essa expressão aqui, ela é a lei de Biot-Savart, é a equação 8.3.7. A lei de Biot-Savart, como vocês estão vendo aqui abaixo, na equação 8.37, ela dá o campo magnético devido a uma distribuição de corrente estacionária, né, de intensidade I, num circuito C, sob a forma de uma integral de linha ao longo do circuito. Aqui nós temos que ter um pouco de atenção, porque a lei de Ampère, que nós estudamos anteriormente, ela também envolvia o cálculo de uma integral de caminho fechado. Só que no caso da lei de Ampère, essa integral de caminho fechado, né, o caminho escolhido para o cálculo da integral, ele envolvia o trajeto descrito pela corrente. Já na lei de Biot-Savart, essa integral de caminho, o caminho, né, considerado nessa integral de caminho, ele vai ser justamente o trajeto descrito pela corrente estacionária. Então, lei de Ampère, o caminho da integral ele vai envolver o elemento de corrente, e na lei de Biot-Savart, a integral de caminho vai seguir o mesmo trajeto
do elemento de corrente.